23h59. Que tal se a gente declarar guerra aos americanos? Meia-noite. Ei, espere um pouquinho, eu tenho direito a uma ligação. Quero ligar pro meu tio. Seu tio? Está certo. Tio Sam! Socorro! Oh, não! Socorro! Atenção, senhores passageiros do voo STF com destino ao Império da Censura. Favor permanecer sentados, apertar os cintos e guardar seus habeas corpus no compartimento acima, porque o avião acaba de ser barrado na imigração americana. Sim, brasilinas e brasilinos, o plot twist que ninguém da novela autoritária "O Brasil é meu e faço o que quiser" esperava. Alexandre o Grande, o onipresente, o onipotente, o careca que bota medo até em horóscopo de jornal, teve o visto cancelado pelos Estados Unidos da América. E não foi fake news do Zap, não. A bomba foi lançada pelo jornalista Michael Schellenberger e confirmada pela enviada especial no mundo real da Revista Oeste, Ana Paula Henkel. E para quem achou que era a pegadinha do João Kleber, para! O recado veio direto do secretário de Estado Marco Rubio, com o selo de aprovação do presidente Donald J. Trump, que basicamente olhou para o Xandão e disse: Not in my country, bro. Segundo Rubio, o governo americano vai responsabilizar, sim, com todas as letras e carimbos consulares, estrangeiros responsáveis pela censura de expressão. Tradução simultânea? Se você achava que dava pra brincar de Hugo Chávez de toga fora do Brasil, achou errado, otário. Rubio foi além. Disse que a caça às bruxas do ministro Xandeco contra Bolsonaro se transformou num complexo internacional de perseguição digno de vilão da Marvel, tipo o Barão Zemo da censura. O presidente da República dos Estados Unidos deixou claro que seu governo responsabilizará estrangeiros responsáveis pela censura de expressão protegida nos Estados Unidos. A caça às bruxas política do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, contra Jair Bolsonaro, criou um complexo de perseguição e censura tão abrangente que não apenas viola direitos básicos dos brasileiros, mas também se estende além das fronteiras do Brasil, atingindo os americanos. Portanto, ordenei a revogação dos vistos de Moraes e seus aliados no tribunal, bem como de seus familiares próximos, com efeito imediato. E se você pensou, Ufa, ainda bem que é só o Xandão. pense de novo, porque Rubio avisou, os aliados do Xandão no STF também entrarão na dança da imigração, junto com seus familiares próximos. Ou seja, o próximo churrasco de toga em Miami vai ter que ser substituído por um piquenique no Jardim Botânico. Sem Visa, sem Outlet, sem Disney. Game over. A lista ainda não havia sido divulgada às 9 da noite de ontem, mas já dava para se imaginar o desespero na República de Brasília. Ministros jogando passaporte no chão, filhos deletando fotos no Instagram com legenda em inglês, esposas desesperadas ligando para o consulado. Mas a gente só queria ver a Broadway. Infelizmente, senhora, a única peça em cartaz agora é A Queda do Império da Toga. Moral da história? Xandemar pode mandar prender jornalista, deputado, influencer, poeta, papagaio ou quem olhar torto no X. Mas lá nos States, ele é só mais um figurante de novela mexicana tentando entrar sem convite no baile do Trump. E o baile, meus caros, já começou. Parece que agora a Mortadela Lima e a Chatuza Neri já sabem quem tem o controle. Ai, o ministro me mandou essa figurinha. Eu tô adorando esse negócio de figurinhas. A situação está sob controle, só não sabemos de quem. Um dos grandes arquitetos dessa maravilha, Paulo Figueiredo, apareceu logo em seguida para dar mais detalhes e deixou um recado que deve estar assombrando e passando em looping na cabecinha dura dos togados e sicários do regime supremo PT.
Fala galera, parei aqui, Paulo Figueiredo, para dizer para vocês que saiu a primeira onda oficial de sanções. Para começar, foram sanções de visto e proibição de entrada nos Estados Unidos e inadmissibilidade nos Estados Unidos para Alexandre de Moraes, seus aliados e familiares, tanto do ministro Alexandre de Moraes, ou melhor, do pseudo-juiz Alexandre de Moraes, quanto dos aliados. O que isso significa? Bom, eles não divulgaram uma lista, mas eu posso afirmar com grau alto de certeza que o procurador Paulo Gonet está na lista, que o ministro Barroso está na lista, que os demais ministros, companheiros de turma do Alexandre de Moraes estão na lista, e outros ministros também, Gilmar Mendes e companhia. Eu acho que eles saberão, porque eu acho que devem receber um e-mail com cancelamento de visto, mas volto a dizer, não são só eles, seus familiares também estão sendo atingidos, o que significa que pessoas que inclusive estejam nos Estados Unidos sob algum tipo de visto de estudante, visto de trabalho, qualquer tipo de visto, perderão e serão deportadas caso não deixem os Estados Unidos de forma voluntária. E ministro Barroso, por exemplo, esteve aqui no mês passado, 2 semanas atrás, na verdade semana passada, o ministro Barroso estava aqui, veio visitar a filha dele, os americanos já sabiam da chegada dele e o presidente Donald Trump tinha falado para o visto dele não ser cancelado, né? Já havia um decreto, vamos chamar assim, do secretário de Estado Marco Rubio, que cancelava visto de violadores da liberdade de expressão. Havia um entendimento que o ministro Barroso, por exemplo, estava dentro desse critério e ainda assim eles optaram por, naquele momento, não cancelar para não antecipar as medidas que Trump tomaria na semana seguinte, né? O Barroso chegou aqui na sexta-feira e na segunda-feira o Trump fez aquela postagem e na quarta ou na quinta-feira, no dia 9 de julho, o Trump anunciou as tarifas ao Brasil. Ele procurou uma atitude mais sistêmica, até para dar oportunidade às instituições brasileiras de reagirem. As instituições brasileiras reagiram da pior forma possível e agora está todo mundo se ferrando. O que eu tenho para dizer para vocês, isso é muito importante. É bastante seguro afirmar que esse é só o começo. As coisas que eu tenho ouvido são assustadoras. Talvez Magnitsky seja algo que vai deixar saudade. Então, se preparem, porque vocês terão semanas eletrizantes pela frente e eu faço um apelo às autoridades. Vocês não há um cenário onde vocês saiam vitoriosos nessa história. Não há um cenário. Não há um cenário. Então, peço cautela, peço responsabilidade. Que Deus abençoe a América e Deus abençoe o Brasil. Quanta diferença alguns meses fazem. Novembro de 2024. Aquele momento mágico em que os ministros do STF ainda riam, batiam nas costas uns dos outros e achavam que estavam above the law, inclusive a americana. Nos bastidores do plenário, enquanto fingiam estar preocupados com a Constituição, rolava um clima de sitcom, House of Cards, versão várzea. Às vésperas da volta triunfal de Donald Trump ao poder nos Estados Unidos, os togados resolveram tirar sarro da situação. Porque, claro, o que mais fariam os guardiões da democracia se não debochar da possibilidade de levar um pé consular na bunda? E lá estavam eles, Barroso, o guru do iluminismo, o progressista de auditório, Dino, o ex-mamãe falei da esquerda, agora vestido de ministro, Gilmar Mendes, o Saruman de Coimbra, Toffoli, o office boy jurídico do petismo, Alexandre de Moraes, o Robocop da censura com bug de fábrica, e Cássio Nunes, o figurante que parece ter entrado ali porque confundiu o prédio com o STF do Piauí. Todos reunidos no camarim da República de Brasília, fazendo apostas sarcásticas sobre quem perderia o visto primeiro. Bem lembrado hoje, em mensagem do ministro Flávio Dino, a quem agradeço e digo que será um grande prazer conhecer a belíssima Carolina do Maranhão. Carolina do Estado do Maranhão, que Sua Excelência tão bem governou por 2 mandatos. Estado esse. Trump voltou e junto com ele veio o carimbo da retaliação. O visto do Xandão já dançou.
E agora aquela risadinha de bastidor, parece mais uma trilha de filme de terror. Os ministros riram, a história agora ri deles. Ontem foi só choro e ranger de dentes. Assim como o cachorro fiel é o primeiro a uivar e sofrer com a morte de seu dono, as cadelinhas da Globo News perderam o chão e começaram a ganir desesperadas ao ver seus tutores togados agonizando. A reação de Jorge pontual ao ficar sabendo da notícia e divulgá-la em tempo real vai entrar para a história do jornalismo sabujo de ditadores. Mas eu acabei de receber uma postagem do secretário de Estado, Marco Rubio, que acabou de sair alguns minutos atrás, dizendo o seguinte: o presidente Trump deixou claro que vai tornar responsáveis estrangeiros que façam censura de expressão protegida nos Estados Unidos. O juiz da Suprema Corte Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, a caça às bruxas dele contra Jair Bolsonaro cria uma perseguição e censura e um complexo de censura tão amplo que não só viola os direitos humanos, os direitos básicos brasileiros, como se estende além do Brasil para alcançar americanos. Portanto, eu ordenei a revogação dos vistos para Moraes e seus aliados na corte, no tribunal, assim como seus membros familiares imediatos, uma medida efetiva imediatamente. Bom, então até quero repercutir. Já é uma sanção contra... Então... É uma sanção americana contra Alexandre de Moraes. Parece que a festinha cheia de piadas virou um velório. Entalou, né? Engole! O pontual tá até gaguejando, tá com o símbolo químico do cobre na mão, do visto dele ser revogado também. Até tem falha na voz ao transmitir a mensagem. A água já tá no pescoço. Senti um certo medo. Bom demais. E a cara de bunda dos coleguinhas? Quero repercutir. Já é uma sanção contra... Então... É uma sanção americana contra Alexandre de Moraes. Cara, eles não sabem o que falar, estão engolindo a saliva. A pergunta que não quer calar. E aí, Bonner, os céus de Brasília continuam lindos como na posse? Ainda em choque, o comentarista político e sósia do tropeço, Demétrio Magnoli, tentou fazer o que todo esquerdista encurralado faz. Posar de vítima. O governo Trump põe do avesso toda a questão dos direitos humanos. Ele é um governo que viola diariamente os direitos humanos, inclusive os direitos civis garantidos pela Constituição americana. E quando ele usa esse tipo de legislação que está ligada ao tema dos direitos humanos contra um juiz de um país democrático, onde a justiça é independente, onde os poderes são separados. Trump viola direitos humanos? Brasil é um país democrático? Tenta convencer a família do Clezão e os filhos da Débora desse argumento, senhor Demétrio Magnoli. Comenta essa notícia aqui, Demérito. Moraes manda idosas dos atos de 8 de janeiro de volta à prisão. Os jornais europeus deram ênfase ao tratamento dado ao Bolsonaro, onde não terá direito de conversar com o próprio filho, o que fere a Constituição brasileira e os direitos humanos. Mas a Globo acha que punir os canalhas que cometem os abusos é que fere os direitos humanos. Mas isso era só o começo. Um pouco mais tarde, saiu a lista com os nomes dos sancionados. Finalmente, descobrimos quem eram os aliados de Xandeco. E atenção para a lista dos escolhidos: Alexandre de Moraes, Paulo Doré, Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Andrei Rodrigues, Fábio Schor, Ricardo Lewandowski e Rodrigo
Rodrigo Pacheco! Meus amigos, que lista! Eu sinceramente não esperava que o Gilmar Mendes estaria. Saiu melhor do que eu esperava. Eu fiquei mais feliz vendo essa lista do que quando vi meu nome em segundo lugar na lista de aprovação do vestibular em 1989. Mais totoso que isso, só se o nome do Felipe Neto estivesse lá. Pois é, os togados estavam rindo e discutindo quem seria o primeiro a ser barrado na Disney. Trump fez logo um strike. Foram todos ao mesmo tempo. E cabe mais gente aí! É pouco, eu acho que cabe mais, que tá pouco, meu Brasil. Vamos que cabe mais, 3-0 cabe mais, bora, mete mais, cara. Só o Fux, o André Mendonça e o Cássio perderam o bolão do visto. Todos da lista ganharam. Não custa lembrar que os familiares dos togados também perderam o visto. Imagino que esses caras vão ouvir da patroa, que não vai mais poder fazer compras no outlet em Orlando, nem assistir o Rei Leão na Broadway. Imagina como tá a filha do seu peru do judiciário, o ministro Barroso, a advogada Luna, que mora em Miami e agora vai ter que fazer as malas e voltar para o inferno criado pelo papi. É um tipo de karma. Em entrevista da Folha de São Paulo em 2022, ela defendeu, entre outras coisas, a legalidade do famigerado inquérito das fake news, a regulação das redes sociais e até a suspensão de Donald Trump do Twitter, anos atrás. Agora, a própria está sendo banida dos Estados Unidos. Ah, o universo tem mesmo um senso de humor afiadíssimo. Daqueles que te dão uma rasteira poética e ainda assopram no ouvidinho. Sentiu, né? Uma das cenas mais deliciosamente irônicas da temporada internacional de Quem Manda em Quem é ver Luna Van Brussel Barroso, sim, a filha do semideus seu peru, o oráculo progressista de toga reluzente, tendo que preparar as malas às pressas e sair dos Estados Unidos com a mesma elegância de um personagem secundário de novela fugindo da polícia. O motivo? Visto cancelado. Pimba! Mas calma, tem cereja nesse sundae do karma. Porque essa fuga apressada é praticamente um remake da saga de brasileiros como Alan dos Santos e Ludmila Grillo, gente que teve que sair voando do Brasil para não virar estatística de preso político no regime de Papai Barroso e seus coleguinhas de toga. E a filha agora corre o risco de descobrir que o mundo não gira em torno do STF. Ele capota! Doutora Luna Barroso, seja bem-vinda à Brazuela. A economia está bombando, a democracia está pujante, a saúde, a segurança pública e os direitos trabalhistas bem melhores do que nos Estados Unidos. Mas é estranho que seu pai, o ministro Barroso, queira ser embaixador na Europa. Logo agora que ele livrou o Brasil do bolsonarismo, civilizou os brasileiros. E o pior, isso é só o começo. Vem aí Magnitsky e outras sanções. Agora há pouco a gente recebeu a Cristina Rosales, que é a minha fonte há vários anos. Ela foi assessora do Trump e do Biden e saiu agora recentemente do Departamento de Estado e está como consultora de empresas. E ela previu que aconteceria isso horas antes de acontecer, que é a retirada do visto, não só do Alexandre de Moraes, mas dos aliados dele, entre aspas, no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, aqueles que votaram a favor hoje dessa medida contra o presidente Bolsonaro, então provavelmente devem se estender a eles as sanções que aconteceram, que foram adotadas hoje, e ela prevê que o Jason Miller, que é o assessor do Trump na Casa Branca, já tem o mapa da escalada, do que vai sendo feito contra o Brasil, que é assim que ele atua. E ela prevê que, muito provavelmente, o próximo passo vai ser o congelamento dos ativos, dos bens eventuais que esses ministros e o procurador-geral têm nos Estados Unidos. E aí o próximo passo seria sanções secundárias
contra instituições bancárias e financeiras que tenham negócios com eles, para que eles não possam mais, então, acessar, né, o sistema financeiro, já que nenhuma instituição bancária ou financeira poderia atuar sem ter acesso a dólares. Né? Sim. Todas dependem disso. Agora, engraçada essa epidemia, né? Os jornalistas de todas as emissoras começaram a gaguejar ontem. Mídia inteira tá virando Ernesto Araújo. Ei, Globo, CNN, contratem uma fonoaudióloga. Parece que isso é contagioso. Pra tu ter ideia do cagaço, o cara até fala: Presidente Bolsonaro. A gente já estava satisfeito com menos, mas isso aí será sensacional. E pra quem diz: Ai, eles não vão para os Estados Unidos, grande coisa. Tem mais 194 países para visitar. Eu tenho uma má notícia. Ministros do STF que venham a ser incluídos na Lei Magnitsky poderão ter seus vistos revogados pela União Europeia. O bloco europeu barra a entrada de corruptos e violadores de direitos humanos. O isolamento internacional é uma realidade cada vez mais próxima, mas vejo o lado bom. Coreia do Norte criou um resort para quem quer viajar para lá. O ditador Kim Jong-un inaugurou um novo resort, apostando na recuperação do turismo na Coreia do Norte, um dos países mais fechados do mundo. O empreendimento foi aberto ontem, levou 6 anos para ser construído e vai começar a receber público no dia 1º de julho. O Marco Rubio mandou um 404 not found no visto dos togados. Deu até tela azul. Olha bem pro rosto desse homem. Você realmente acha que ele vai parar? Você realmente acha que ele quer negociar? Nem a embaixadora do Macaquil ele quis receber. E isso é só o começo. Parece que o fazedor de hambúrguer abalou o regime. É o craque do jogo. É impossível se vencer um homem que não tem nada a perder. Eduardo Nantes Bolsonaro, o nome do jogo. A esquerda, claro, tentou colocar seu melhor sorriso e dizer: Não doeu, não doeu. Mas dava para ver que ela estava chorando por trás da máscara. Especialmente patético foi o caso do Fala Fina e Gazeta Saltitante Randolph Rodrigues, que tentou fazer deboche e consolar os comparsas, mas só conseguiu virar meme. Caríssimo ministro Alexandre de Moraes e demais ministros do Supremo Tribunal Federal, o Nordeste brasileiro tem as praias mais lindas do mundo. Os nossos pampas e nossas serras gaúchas ou paulistas não ficam devendo aos Alpes suíços ou de qualquer outro lugar. Nosso sertão, com seus cactos únicos e sua paisagem de deserto belíssima. Nosso cerrado tem requintes fantásticos e aqui no meu Amapá estamos no coração da Amazônia para ver a maior reserva de água doce do planeta. Tenho certeza que os senhores não ficarão preocupados por não poder ver o Mickey, o Pato Donald e o Pateta. Além do mais, se precisarem, em outros 192 países do mundo, inteiramente à vossa disposição. De minha parte, toda a solidariedade. Acreditem, não serão chantagens e ameaças que curvarão a coluna da soberania no Brasil. Contem conosco. Nosso sertão com seus cactos únicos. O cara quis consolar os ministros e vai fazê-los entrar em desespero e depressão. Os chakras do careca devem ter dado uma desalinhada violenta só de se imaginar vagando pelo pelourinho, fedendo xixi, fugindo daquele pessoal enfiando aqueles colares cebosos do seu pescoço. O vendedor limpando o ranho no ombro da camiseta, oferecendo cocada pra ele.
Dizer não para 437 vendedores de fita do Senhor do Bonfim em 22 segundos fará o careca tirar a tornozeleira do Jair no dente. Ministro Alexandre Moraes, ministro Alexandre Moraes. Sim, viajem pelo Brasil, togados. Só não se esqueçam de fazer essas visitas em aviões comerciais. Nada de jatinho da Fábio, ok? Os brasileiros querem muito esse contato com seus ministros. E os filhotes dos deuses que estudam e trabalham na terrinha do tio Sam irão para as praias do Amapá e do Jequitibá? Pela primeira vez eu me diverti com a inconveniência da gazela saltitante. Dá até a impressão que ele estava zoando os togados. Mas meme de verdade quem fez foi o povo. A internet saiu do controle.
Xandão, se tu sentir saudade do Mickey, tem esse aqui, ó. Final de Copa do Mundo, quando o Brasil ganha, com a diferença de que precisamos de um time gringo da pesada para golear os 11 togados. E, como em todo final de Copa, o povo começou a ir para as ruas, comemorar e pedir o fim do regime. Belo Horizonte, Praça da Liberdade, 18 de julho de 2025. Buzina, buzina! O povo que presente, aqui com o pé na rua, pisando no asfalto, veio caminhar conosco aqui. Veja o que estaremos esperando. Participe conosco. A rede social é importante, mas é mais importante estar aqui com o pé no chão. Chega de impunidade, chega de injustiça nesse país, chega de leis voltadas para cada situação. É o buzinaço. A parte final do filme em que o vilão, que antes parecia invulnerável, sente o golpe, dá o primeiro sinal de fraqueza. É o Drácula quando cai a cortina do castelo e o primeiro raio de sol queima a pele da mão dele. É o Thanos quando ele percebe que a manopla do infinito está nas mãos do Tony Stark. São os nazistas de Caçadores da Arca Perdida quando abrem a Arca da Aliança e o tempo fecha. Os brasileiros perceberam essa fraqueza, viram que tem aliados e que o exército está chegando. Ganharam moral, saíram do desânimo e só Deus sabe o que vem por aí. O primeiro passo foi dado. Provavelmente deve piorar muito antes de melhorar, mas agora há algo que a gente não tinha: esperança. Algo incrível teve início ontem e pode ser o início do fim da era mais sombria da história do Brasil. O STF e o Lula quiseram fazer cosplay de Venezuela com o Brasil, mas esqueceram que o Brasil tinha um tio. Obrigado, tio Sam. Não vai ser esses fascistas que vão acabar com o meu sonho democrático de conhecer a Disney. Como planejei, já consigo ver a fronteira, nada vai me parar. Alguns momentos depois... Mas que porra, vocês não podem fazer isso comigo. Alguém liga pro Gilmar Mendes. Como assim não vou realizar o meu sonho de infância? Isso é um ataque ao Estado Democrático de Direito. Agora vou ter que me contentar com o Beto Carreiro World ou com o Parque da Mônica.
Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.